Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das leis mais debatidas e sinceramente menos compreendidas do Brasil, a Lei de Drogas. É um assunto que está sempre aí, na boca do povo, na TV, mas que pouca gente sabe como funciona na prática. Então, nos próximos minutos, a gente vai deixar o achismo de lado para entender, de uma vez por todas, o que essa lei realmente diz. E vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão. No Brasil, usar droga é crime? Olha, a resposta é mais complicada do que um simples sim ou não. Pela lei, sim, portar drogas para consumo pessoal ainda é considerado crime. A grande virada, o ponto que muda tudo, é que você não vai mais para cadeia por isso. Estranho, né? Pois é, vamos entender como essa lógica funciona. Para a gente não se perder, preparei um mapa do nosso caminho. Primeiro, vamos olhar para a lei em si. Depois, vamos seguir os dois caminhos que ela cria. Um para o usuário e outro, bem diferente, para o traficante. Em seguida, a gente vai investigar a fronteira super delicada que separa esses dois. E, por fim, vamos dar um passo para trás e olhar o sistema todo que essa lei montou. Vamos nessa? Ok, o ponto de partida de toda essa conversa é a Lei 11.343, lá de 2006. É ela que virou a chave da política de drogas no país. E o mais importante, foi ela que desenhou essa divisão fundamental que a gente vai explorar agora. No coração dessa lei, a gente encontra o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Pensa nele como um sistema com dois braços que vão em direções opostas. Um braço focado em saúde, sabe, prevenir, tratar, ajudar o usuário a se reintegrar na sociedade. Já o outro braço é o da segurança, repressão total ao tráfico. Duas missões bem diferentes, dentro da mesma lei. Certo, vamos seguir agora o primeiro caminho, o do usuário. Imagina a cena. Uma pessoa é pega com uma quantidade pequena de droga, que claramente é para o seu próprio consumo. O que a lei diz que acontece com ela? A resposta para essa pergunta mudou o jogo. A palavra mágica aqui é despenalização. E olha, presta muita atenção porque isso é bem diferente de descriminalização. Descriminalizar seria dizer que não é mais crime, e não é o caso. Portar droga para consumo continua sendo crime. A mudança gigantesca é que a pena não é mais a prisão. As consequências agora são outras. Então, se não é mais cadeia, o que acontece? Bom, em vez de uma cela, o artigo 28 da lei traz sanções bem diferentes. Pode ser uma advertência, tipo um puxão de orelha oficial, pode ser a prestação de serviços para a comunidade, ou a pessoa pode ser obrigada a ir num curso educativo. Percebe a mudança de mentalidade? Sai a punição pura e simples e entra uma tentativa de educar e conscientizar. Isso nos leva a uma pergunta que ficou no ar por anos a fio. Tá, mas o que é pequena quantidade? A lei original não dizia. E essa falta de um número claro criou uma zona cinzenta gigantesca, deixando a decisão na mão de cada policial, de cada juiz. Isso, claro, gerou muita polêmica, até que, em 2024, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e finalmente colocou um número na mesa, pelo menos quando o assunto é maconha. E essa decisão do STF foi um divisor de águas. Ficou assim: se alguém for pego com até 40 gramas de maconha, ou com até 6 plantas fêmeas, a justiça parte do princípio de que é para uso pessoal. Passou disso, a conversa muda, a presunção se inverte e já começa a ser tratada como tráfico. É um critério muito mais objetivo, né? Mas, e aqui tem um mas gigante, essa regra dos 40 gramas não é um cheque em branco. A lei diz que essa presunção é relativa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que mesmo que a pessoa esteja com menos de 40 gramas, se a polícia encontrar outras provas de que ela estava vendendo, tipo uma balança, dinheiro trocado, anotações de clientes, ela ainda pode ser acusada de tráfico. A quantidade virou um guia importante, mas não é a única coisa que conta. Agora, vamos virar a página e entrar no segundo caminho, aquele que a lei desenhou para o traficante. E aqui, meu amigo, a história é completamente diferente. A gente sai do campo da educação e entra com tudo no campo da repressão, com penas que são, assim, muito pesadas. O contraste é gritante. Enquanto o usuário pode sair com uma advertência, o crime de tráfico, que está lá no artigo 33, tem uma pena de prisão que começa em 5 anos e pode chegar a 15. Só para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que muitos crimes violentos. Fica claro qual foi a prioridade da lei, né? Combater o comércio de drogas com força total. E a dureza não para na quantidade de anos. O tráfico é classificado como um crime equiparado a hediondo. Isso, em bom português, significa que as regras do jogo dentro da prisão são muito mais rígidas. Fica bem mais difícil conseguir progressão de regime ou qualquer outro benefício. É como se a porta da cela ficasse mais trancada. E com esses dois caminhos tão diferentes, a gente chega no ponto mais crítico e complicado de toda essa lei.
como é que a justiça decide se uma pessoa vai seguir o caminho do usuário ou o caminho do traficante? Essa é uma decisão que muda a vida de alguém para sempre, e por muito tempo foi uma decisão bem subjetiva. Então a pergunta é essa: quem bate o martelo? Quem olha para a pessoa e diz, você é usuário ou você é traficante? E com base no quê? Antes da decisão do STF para a maconha, essa batida de martelo era 100% do juiz, que tinha que se virar com os critérios bem abertos que a própria lei dava. E olha só que complicado. A lei mandava o juiz analisar a quantidade, claro, mas também o local da apreensão, as circunstâncias sociais da pessoa e até os antecedentes dela. Pensa na subjetividade disso. O que são circunstâncias sociais? São critérios que criaram uma zona cinzenta enorme e que alimentaram um debate gigantesco sobre preconceito e injustiças no sistema. A própria lei, de certa forma, percebeu que existia uma diferença enorme entre um chefão do tráfico e uma pessoa que vende um pouco de droga pela primeira vez, às vezes por necessidade. Por isso ela criou uma figura no meio do caminho, o chamado tráfico privilegiado. É uma espécie de meio termo, que dá um belo desconto na pena, de 1/6 a 2/3 para quem não é criminoso de carreira. Mas para ter direito a esse privilégio, não é moleza. A pessoa precisa cumprir 4 requisitos e tem que ser todos eles ao mesmo tempo, sem tirar nem pôr. Ela tem que ser réu primário, ter bons antecedentes e a justiça tem que entender que ela não vive do crime e nem faz parte de uma facção. Se faltar umzinho desses, já era. Volta para a regra geral do tráfico pesado. E essa diferenciação foi tão importante que levou a outra decisão fundamental do STF. O Supremo disse com todas as letras: esse tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo. E por que isso é tão relevante? Porque abre a porta para penas muito mais leves, como cumprir em regime aberto ou até trocar a prisão por outras medidas. É uma mudança da água para o vinho. Para a gente fechar, vamos dar um zoom out, olhar a foto completa. Porque a lei de drogas não fala só sobre quem é usuário e quem é traficante. Ela também cria toda uma arquitetura nacional para lidar com o problema das drogas de um jeito mais amplo. Lembra do CISNAD, que a gente falou lá no começo? Então, ele é o grande maestro dessa orquestra. A ideia é que o governo federal, os estados e os municípios conversem e trabalhem juntos em todas as pontas, desde a prevenção na escola, passando pelo tratamento de quem precisa, até a repressão pesada lá na fronteira. É o sistema que tenta fazer a saúde e a segurança andarem de mãos dadas. E a lei tem outros lados bem interessantes também. Ela abre a porta para autorizar o cultivo de plantas para fins de pesquisa ou para fazer remédios. Com base nisso, por exemplo, a Justiça tem dado salvo-condutos para pacientes poderem plantar maconha para tratar suas doenças. Além disso, a lei define regras bem claras para a internação de dependentes, seja por vontade própria ou não, mas sempre olhando para o lado da saúde, não da punição. E é isso. A gente passou pelos dois caminhos, pela linha fina que os separa e pelo sistema complexo que existe por trás de tudo. A decisão recente do STF, com certeza, trouxe um critério mais objetivo para essa discussão. Mas a pergunta que fica no ar é, com essas regras mais claras, para qual direção a política de drogas do Brasil vai caminhar agora? É uma questão que continua aberta e que a gente vai seguir de perto. Muito obrigado pela sua companhia